Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim mais uma vez, após mais um semestre de faculdade, comentar como que foi o semestre. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, normalmente eu faço em dezembro esse vídeo, mas assim, gente, muitas coisas acontecendo, ninguém sabia como tava a mente do palhaço, então eu demorei um pouquinho com esse vídeo, mas ainda dá tempo que eu ainda não comecei meu sexto semestre. Caso tenha caído de paraquedas aqui todo semestre, do meu curso de jornalismo, eu faço um vídeo falando como foi, quais cadeiras que eu tive, que eu achei, e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque estamos indo pro quinto, né? Se eu já fazer 8 com todo mundo odiando, eu acho que eu surto. Mas enfim, resumindo, eu faço jornalismo na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e gosto de falar sobre o meu curso, basicamente. Vamos começar. Como sempre, eu tô falando as cadeiras aqui na ordem que elas estavam na minha grade, então não tá da menos favorita pra mais, ou da mais favorita pra menos, é só como tava ali. E um adendo, se vocês escutarem um barulho de ar-condicionado ao fundo, é porque tá impossível ficar em Porto Alegre com o ar-condicionado desligado. A primeira cadeira que eu tive foi produção editorial e assim, eu acho que foi a cadeira que me deu mais ódio. Essa é uma cadeira em que a turma produzia uma revista digital, então a gente tinha que definir um tema e nesse tema cada um fazia uma reportagem. A gente tinha que fazer o texto, diagramação e fotografia. Então, para isso, a gente tinha 3 professoras, né? Cada uma cuidando desses aspectos. O tema que minha turma escolheu foi o futuro. Eu falei sobre o futuro dessas crianças que fazem uso de skincare e produtos, tipo, cosméticos para adultos, como que eles vão impactar no futuro dessas crianças. Tanto na questão do amadurecimento precoce, como a saúde física da pele. E eu gostei muito da minha reportagem, eu achei bem interessante, eu tinha nota boa. Mas, assim, o processo foi um pouco chatinho pra mim. Eu gostei muito da parte de fazer o texto, de escrever a reportagem, como eu disse, eu gostei da minha. Só que o andamento das aulas, pra mim, foi um pouco difícil, porque a gente tinha datas pra entregar e eu sempre entregava na data, só que tinha gente que não entregava, então tinha aulas, isso era uma aula da manhã inteira, segunda-feira, que eu ficava sem fazer nada. Também tinha aulas que parecia que era só pra dar um feedback de algum trabalho, e eu entendo que dar o feedback pessoalmente é muito melhor do que o Moodle ou por e-mail. Só que teve, por exemplo, uma manhã que eu fiquei sem fazer nada a manhã inteira porque tá sendo feedback e eu não fui naquele dia. Então eu acho que tem formas de, tipo, tu planejar e fazer um manejo melhor das aulas. Inclusive, o que eu tô falando aqui, eu já meio que comentei na faculdade, porque eu assinei um pacto com o diabo e aí sou meio que, tipo, não é conselheira, mas, tipo, líder da turma. Cada turma agora tem líder pra reuniões mensais, pra gente passar feedback da turma. E dos meus colegas, assim, nenhum queria muito, e como eu sou que tem horário mais flexível, assim, no estágio eu aceitei. Tô brincando que eu assinei pacto com o diabo, é bem legal, na verdade. Então tudo que eu tô falando aqui eu já comentei. E enfim, voltando ao tema do vídeo. Além dessa questão do feedback, teve muitas aulas que foram a manhã inteira, tipo, sem fazer nada, pra quem já tava com o trabalho em dia, que era o meu caso, e de alguns outros alunos. E pra ser bem sincera, às vezes era um pouco aterrorizante, porque as professoras falavam, tem que ser até esse dia, e daí eu meio que corria, ficava aterrorizada, e no final, eu e quem entregou atrasado disseram com a mesma nota, então eu não precisava ter me apavorado. E basicamente foi isso, assim, foi uma cadeira que nas últimas 2 aulas eu não fui, que era meio que uma aula de edição, então cada um tava numa parte desses 3 grupos, né, que tinha fotografia, texto e diagramação, eu fiquei no texto. Eu não fui nas últimas 2 aulas porque eu tinha falta sobrando, além de que eu não tava afim de, tipo assim, vai que não seja isso, eu fique amanhã entre lá. Aí no final eu acabei só fazendo a carta ao leitor e eu ganhei a nota, porque senão eu ficaria sem nota nessa parte, mas eu teria passado igual. Enfim, foi uma cadeira que eu até tinha esperanças, assim, porque nesse semestre, apesar de ter muito trabalho, ela parecia ser legal. Mas toda segunda-feira eu ficava, meu Deus, será que eu vou hoje pra aula ou eu emendo ali o final de semana? Na terça eu tinha teorias avançadas da comunicação e essa é tipo a terceira cadeira de teorias que eu tive na faculdade. A propósito, esse foi o semestre mais prático que a gente teve. Então, essa foi uma das poucas cadeiras de teorias mesmo. Já tive outras 2 nos 2 semestres anteriores. Apesar de a gente ter a visão de um outro professor sobre as teorias e ter algumas teorias novas, tinha muita teoria que a gente já tinha visto. Então, foi mais tranquilo por esse sentido. Tipo, eu já conheço esse assunto, ao mesmo tempo que, meu Deus, é a terceira vez que eu tô vendo esse assunto. As avaliações eram uma atividade que eu tinha que ler um texto em relação a uma teoria,
a final também foi sobre isso. Eu acho que eu fiz sobre a teoria dos 2 níveis de comunicação, relacionando com blogueiras de maquiagem, focando mais na Karen Bakini, e como ela influencia os seguidores dela a comprar ou não determinados produtos. E eu achei muito legal esse meu texto também. A outra cadeira que eu tinha na terça-feira era modelo de negócio em jornalismo, e foi uma cadeira que eu me surpreendi positivamente. Eu não sou muito fã de cadeiras de empreendedorismo, não curto tanto, e essa seria a terceira que a gente tava tendo, meio que nichada pra isso, mas eu adorei essa cadeira. Eu acho que o professor ter sido muito fofinho, assim, muito legal, ajudou bastante. Não que os outros professores não tenham sido, mas foi uma cadeira que eu já cheguei com expectativas lá embaixo e eu gostei. Então a gente teve alguns debates durante o semestre com uma avaliação, e apesar de eu odiar debates, nessa cadeira eu gostei porque era uma turma menor, até porque eu odeio debates em turmas grandes, que eu acho que não funciona e não entendo porque que os professores tentam fazer ainda. E o trabalho final a gente tinha que criar um produto de jornalismo, tipo, meio que uma empresa e meio que empreender. Com meus amigos a gente fez algo meio que ligado ao entretenimento, mas que fosse algo sobrenatural, que a gente achou que era muito mais nossa cara do que fazer algo super sério de jornalismo. Então se chamaria Oculto Poa, onde a gente contaria casos criminais e casos sobrenaturais que tem em Porto Alegre, e depois, se tivesse uma segunda temporada, que a gente faria meio que uma websérie aqui no YouTube, expandido para outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. E eu achei bem legal esse trabalho. A gente tinha que apresentar um pitch com essa ideia. Então o pitch tem mais ou menos 3 minutos, foi super tranquilo. A gente deixou o meu celular ali com o temporizador, então a gente foi cuidando. Na feira eu tinha 3 cadeiras, tá? 2 de manhã e 1 de noite. Foi a primeira vez que eu peguei cadeira de noite e eu adorei faculdade de noite. Eu pensei que eu iria odiar, mas já falo sobre ela. A primeira era distribuição e consumo de notícias. Essa é uma cadeira onde a gente via sobre distribuição de notícias em diversas redes sociais. Tinha um trabalho, tipo, entrevista uma pessoa, pergunta se ela paga por serviço de jornalismo, debates, e fazer, tipo, 2 edições de newsletter sobre qualquer assunto que a gente quisesse. Eu fiz de literatura, obviamente. E o último, que a gente tinha que pegar algum fato que aconteceu e pegar desde o primeiro lugar que veiculou e ver como é que foi a distribuição dela e como ela acabou ganhando mais popularidade. E assim, gente, essa foi uma cadeira que tinha tudo pra eu amar, só que eu odiei, meus amigos também não gostaram, porque ela era muito teórica, assim, então cada dia a gente via uma rede social. Enfim, os trabalhos, tipo, até que eram mais de boa de fazer. A newsletter foi super tranquila, porque era um assunto que a gente escolhia. Eu admito que eu atrasei a entrega de uma, mas é porque eu fiquei com um pouco de preguiça de fazer. E o último trabalho que a gente tinha que, tipo, pegar uma notícia e ver como é que foi o primeiro lugar que veiculou. Eu peguei da morte do Liam Payne, que tinha sido, tipo, umas semanas antes. Uma outra colega também pegou, a gente ia apresentar na aula. E foi isso, assim, tipo, foi mais tranquilo também de fazer. A única coisa é que, assim, eu peguei uma notícia que começou a ser veiculada na Argentina. Então, eu comecei pegando ali os jornais, os portais veiculados na Argentina, mas foquei mais no Brasil. E assim, fui bem. Na verdade, todas as cadeiras aqui eu fui bem, tá, gente? Tipo, eu passei em todas. Não peguei nenhuma G2 até agora, graças a Deus, não pretendo pegar. Depois de distribuição e consumo de notícia, a gente tinha geopolítica e cenários econômicos. E, gente, um instante, tem um grilo no meu quarto desde ontem, e só agora meus gatos se ligaram que tem um grilo. E ele tá ali observando o grilo. Enfim. Eu achei que o Lu já morreu. Meu Deus, eu escolhi meu quarto pra morrer. Que tragédia. Mas enfim, geopolítica e cenários econômicos era uma cadeira que eu deveria ter feito semestre passado. Só que quando fui fazer matrícula não tinha turma, e daí só depois de abril eu já estava matriculada em outra cadeira, então ficou pra esse semestre. E assim, gente, economia, né? Era no prédio de negócios ali da PUC, então era bem, tipo, cadeira de economia e cadeira de curso de criação da comunicação. A gente teve 2 provas e um trabalho final. Provas, tipo, na primeira eu fui bem, na segunda eu fui, tipo, bem. No trabalho final a gente tinha que escolher algum país e analisar alguns dados econômicos dele e apresentar pra turma. E foi isso, assim, tipo, não era minha cadeira favorita. Quando eu entrei em jornalismo eu não pensei que teria cadeira de economia, mas o professor, ele era muito bom. Aí quando de noite foi quando eu tive a primeira cadeira de noite até agora, que foi orientação de estágio. Essa é uma cadeira que, na verdade, seria agora no 6º semestre, mas eu e meus amigos, a gente decidiu adiantar porque a gente estava fazendo estágio.
E é a cadeira de estágio obrigatório, basicamente. Tinha que estar fazendo algum estágio pra fazer essa cadeira e conseguir aproveitar. E foi isso, assim, a gente tinha aula com um professor que a gente adora, que inclusive a gente tinha aula com ele na quinta-feira também. Então ele me explicava algumas questões de estágio obrigatório, estágio não obrigatório, diferenças e outros assuntos, assim, que não eram necessariamente jornalísticos. Então, pós-graduação, trabalhar como freela, sabe? Coisas que não são necessariamente jornalismo. E aí a gente tinha algumas aulas de, tipo, feedback, então a gente conversava com ele, o que ele estava achando do nosso estágio. Enfim, era bem tranquilo. Foi uma cadeira que ela terminou um pouco antes do semestre finalizar. Então, nas últimas quartas-feiras, assim, do semestre, eu podia voltar pra casa depois do estágio. E assim, gente, cadeira muito de boa, é impossível rodar nessa. Se tu conseguir, parabéns. Então, na quinta-feira, eu tinha radiojornalismo. E assim, meu Deus do céu, quanto trabalho. Eram 2 professores e tinha trabalho quase toda a semana e coisas diferentes. O legal dessa cadeira é que quase toda semana a gente ia para o estúdio de rádio, então a gente conhecia como era ali. E teve avaliação de todos os tipos, então a gente tinha entrevista gravada, entrevista ao vivo, tinha improviso. Gente, o improviso foi um apavoro só, mas a gente tinha meio que apresentar, tipo, como um jornal. Então a gente tinha que fazer o roteiro, então às vezes era tipo, os 2 primeiros períodos vocês têm pra pegar as notícias do dia, montar o roteirinho pra vocês no noticiário e depois apresentar. Teve 2 noticiários ao vivo que a gente fez. Não é exatamente ao vivo, pelo que eu entendi, mas tinha um comercial da Dolinho. Isso era bem legal. E teve um trabalho final também de reportagem especial, que foi muito legal, os professores gostaram bastante. Eu e meus amigos fizemos sobre o Caminhos da Ditadura, que é um projeto que tem aqui em Porto Alegre, onde visita os locais que serviram como centro de tortura em Porto Alegre ou tiveram um impacto durante a ditadura brasileira aqui na cidade. E foi bem maluco, assim, de fazer, foi uma loucura. O que me deixava mais feliz é que as atividades de estúdio, que a gente tava meio nervosos, não contava a dicção, e isso me deixou muito mais aliviada, porque quando eu tô nervosa, a minha dicção vai com Deus, é mais tranquilo, mas com o tempo vai pegando e vai se acalmando. Tanto que nos jornais que a gente apresentou ao vivo, assim, tá, um rádio-jornal ao vivo, eu fui apresentadora junto com a minha amiga, porque a gente vai aprendendo a ficar mais de boa. E por último, na sexta-feira, é a cadeira de telejornalismo. É o cachorro da vizinha latindo, tenho certeza. A cadeira de telejornalismo, né, o nome já diz um telejornal, que a gente vê na televisão. E foi bem legal, assim, porque a gente teve algumas avaliações, tipo, teve uma conversa com uma repórter da RBS, que é a filial da Globo aqui no Rio Grande do Sul. Vi também a gente preparar, tipo, reportagens pra gente gravar pro telejornal. Então tinha várias reportagens e tinha depois no dia, a gente ia no estúdio da faculdade de TV e fazia. Eu fui repórter e uma das editoras-chefes tinha uma reportagem que eu tava ali como repórter, com microfone e tudo mais. Mas no dia, assim, tava os 2 colegas como apresentadores. Eu ficava no ponto deles falando, pode começar, agora estamos em reportagem, então tal coisa. E foi bem legal, assim, me senti muito diva. Também tem uma prova ENAD, tipo, modelo ENAD com uma avaliação extra. Então foi de boa, assim. Mas o legal do telejornal, que sim, nunca foi legal, mas teve um dia que deu tudo errado, assim. A gente não tinha as aulas prontas de manhã. Eu e meu amigo, a gente tava com editores-chefes e a gente não recebeu nenhuma durante a semana. Que eu acho que assim como a gente pensou, que a gente só ia receber no dia, fazer no dia. E acabou atrasando a gravação do telejornal. Quando a gente chegou, o estúdio estava totalmente diferente. E quando ele conseguiu finalmente ajeitar tudo, a gente ficou um tempão ali. Chegou outra turma que tinha reservado o estúdio, que nunca acontece isso. Então a gente teve que deixar pra semana seguinte. Mas assim, deu tudo certo. Realmente aquele dia, tava todos os sinais ali de que não era pra gravar. E a gente continuou insistindo, mas deu tudo certo. Mas foi isso, esse foi o semestre mais prático que a gente teve na faculdade até agora. Durante esse semestre também eu fiquei como finalista em uns concursos da RBS. Chama a primeira pauta e foi bem legal, assim. Isso, ter essa experiência, tipo, meu nome saiu no site deles lá, então assim, deu um post legal no LinkedIn, deu um stories legal no Insta. Enfim, gente, esse foi meu semestre de jornalismo, quinto semestre. Tô com expectativas boas pro sexto, porque tem um dia que eu não vou ter aula, então assim, melhor ainda. Agora começa a diminuir o número de cadeiras obrigatórias. Eu peguei algumas cadeiras eletivas que eu não tinha pego até agora, porque não tinha espaço na grade, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau!